A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, nem boa noite ainda, ia falar boa noite. Ai, meu Pai, boa tarde a todos, Deus abençoe. Estamos em mais um dia, amém? Mais uma matéria na Escola Bíblica Dominical. Quem está falando aqui é o pastor Sérgio Guerra, do Rio de Janeiro, pastor do MIRF, né, da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando a Fé, e também da igreja física, da igreja online, tanto no WhatsApp, Facebook e nas redes sociais. A você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, estamos, né, no meio de uma campanha da consagração, que está sendo uma bênção. Abrimos mão aí de muitas coisas para nos consagrar e receber de Deus a nossa vitória. Eu creio que Deus irá fazer coisas maravilhosas e já está fazendo coisas maravilhosas em nosso meio. Ontem estivemos na campanha no Monte do Azeite, né? Orando a Deus, buscando a Deus, e assim vamos estar aí, meu irmão, buscando a presença de Deus, amém? Estou com a lição aqui na minha mão, na revista Escola Bíblica Dominical, revista essa da CPAD, né, com o tema Razão da Nossa Fé, e hoje vamos estar estudando a matéria de número 11, lição de número 11, vamos estar falando a segunda vinda de Cristo. É uma matéria escatológica, tá? A matéria escatológica fala sobre o porvir, fala sobre o futuro. Não somente essa lição 11, como a lição da semana que vem também será uma matéria escatológica, falando sobre escatologia. Vamos estar aprendendo o que é escatologia, né? Vamos estar aprendendo alguma coisa, eventos futuros. Evidentemente não tem como a gente falar muita coisa sobre escatologia bíblica, sobre os eventos futuros. Não tem como a gente aí e tempo, né, de falar aqui, né, na nossa aula. Mas dá para a gente dar uma pincelada aí e a gente assim aprendermos a palavra de Deus. Amém? Convido você para abrir a tua revista, a lição de número 11. No texto áureo diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A verdade prática: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, e visível e corporal com a sua igreja glorificada. Então, a vinda do Senhor será em duas formas distintas. Vamos estar falando isso dentro da lição. A leitura bíblica em classe está baseada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18, e também Lucas, capítulo 21, versículo 25 até o versículo 27. Se você não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, você pode aí abrir o texto em 1 Tessalonicenses e em Lucas capítulo 21. Amém? Diz aqui a verdade prática. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Iniciando no 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de temor, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Amados irmãos, aqui
no texto da leitura bíblica em classe, está falando, evidentemente, né, da ressurreição dos mortos, tá? Está falando sobre o arrebatamento da igreja e está falando também aqui no período tribulacional, né? O período que a gente conhece como a grande tribulação, ou a 70ª semana de Daniel, que vai se cumprir a 70ª semana, ou o próprio dia, né? Dia da cobrança de Deus, dia terrível, né? Dia que Deus vai maçar a uva no lagar. Então está falando também sobre a grande tribulação. Então nessa matéria vamos estar analisando os eventos futuros, vamos identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo, tá? E vamos estar explicando alguns eventos acerca da segunda vinda de Cristo, ok? Tranquilo, né, irmãos? Tranquilo. Muito bem. Abra aí na introdução da lição. A introdução diz assim: a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja. E a segunda é a sua vinda em glória. Entre esses dois eventos, haverá na terra a grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu vai haver também o tribunal de Cristo, tá? Seguido das bodas do Cordeiro. Mas o nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos. Mas o tema escatológico não se esgota, com que trataremos, e a sua continuação se dará na próxima lição. Claro, outra lição também não vai terminar esse tema, esse estudo, ok? Muito bem. Os eventos do porvir. Fonte de predição. Primeiro tópico, os eventos do porvir. Subtópico, fonte de predição. Não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada, por meio do qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Ela é a única fonte confiável. Esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana, que envolve o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor em glória, o juízo de Deus sobre a terra e os fins dos tempos, o futuro glorioso de Israel, o reino mileniar de Cristo. São acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque até o apóstolo João, o último dos apóstolos do livro de Apocalipse. Então aqui o autor está falando que a Bíblia, a palavra de Deus, é que devemos basear acerca do porvir, acerca desses eventos futuros que há de acontecer. Se tiver, porque o profeta assim falou desse jeito, irmão, é a Bíblia Sagrada que vai te direcionar acerca dos eventos futuros. Tranquilo? Bíblia. Que o profeta ali levantou. Tem um profeta ali que falou que vai ser assim, assim, assim. Eventos futuros, Bíblia Sagrada. Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Segundo subtópico, o destino dos impérios das antiguidades. Então aqui o autor vai falar que tinha os impérios da antiguidade e a Bíblia ela previu, né, os profetas, os homens de Deus previram a queda desses impérios. Tá ok? Dentro da Bíblia. Vamos ler aqui, ó. As profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia, né, para nunca mais se erguer no cenário mundial, está lá em Isaías capítulo 13, você pode ler. A ascensão e a queda dos impérios Medo-Pérsia, Império Grego, Império Romano, capítulo 7 e 8 de Daniel. Então ali viu que Nabucodonosor teve uma visão, né, aquela grande estátua, né, cabeça era de ouro, que representava Nabucodonosor, né, os peitos, né, de prata, que representava o império grego, né, o ventre, né, o ventre ali de bronze, que representa o quê? O cabeça de ouro, o peito de prata representava o império Medo-Pérsia, tá? O ventre de bronze, império grego, as pernas, império romano, tá, irmãos? Então teve aquela visão ali, e é sobre as quedas desse império. Então aqui o autor fala aqui, ó, entre outros profetas se cumpriram a própria história.
se cumprir. E a própria história confirma esses fatos. As profecias messiânicas se cumpriram com abundância em detalhes para o nascimento do Messias, de uma virgem na cidade de Belém, e seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, tudo isso sobre a sua morte, a ressurreição, a ascensão ao céu, entre outros. Todos esses eventos estão escritos na Bíblia e foram cumpridos fielmente na palavra de Deus, na vida tanto de Jesus como de todas as profecias bíblicas, ok? É por isso que os irmãos devem ter a Bíblia como a fonte de interpretação das profecias, porque todas as profecias bíblicas têm profecias que já se cumpriram no passado, é bem remoto. Tem profecias que se cumprem hoje, e tem profecias que vai se cumprir amanhã, no futuro próximo, e tem profecias que vai se cumprir no futuro distante. Então, a Bíblia, ela é a resposta para o seu futuro, porque lá que fala onde vai ser o destino dos mortos, lá que fala sobre o plano da salvação, lá fala todas as coisas, ok, irmãos? Vamos continuar aqui. Terceiro subtópico, sobre as diásporas judaicas, né? Essas diásporas são os retornos, né, dos judeus para a sua terra, o retorno deles para a sua nação, ok? As profecias apontam de antemão as duas dispersações do povo judeu e as suas respectivas restaurações. A primeira diáspora está em Jeremias 16, né? E o seu retorno lá em Esdras, capítulo 1. A segunda diáspora, anunciada pelo próprio Jesus Cristo, né? Jesus disse: e cairão a fio de espada, para que todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ok? Então, até que os tempos dos gentios se completem. Então, Jerusalém, ela será levada será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, com seu respectivo retorno depois de mais de 18 séculos à terra dos seus antepassados, tal como foram anunciados pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Ezequiel, Amós e Zacarias. O que aconteceu com a nação de Jerusalém, irmãos? No ano 70 depois de Cristo, a nação de Jerusalém, ela foi tomada, foi expulsa, morreu muitos judeus, ela foi expulsa de Jerusalém. Os judeus foram expulsos e se espalharam. Perdão, irmãos. Perdão que eu acordei cedo hoje. Então se espalharam, os judeus se espalharam e continua hoje espalhados por aí, Essa diáspora, muitos estão retornando para Israel e muitos vão retornar ainda para se cumprir a vinda de Cristo, porque o relógio de Deus está parado para a nação de Israel. Está parado o relógio de Deus. Então parou o relógio de Deus. Por quê? Porque os judeus negaram Jesus como Messias. E negando Jesus como Messias, o relógio de Deus funcionou para quê? Para a igreja. Então hoje vivemos na era da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí vai voltar os planos de Deus para a nação de Israel. E essas profecias, para poder se cumprir, Israel tem que estar na sua terra. Vi que quando Israel foi muito perseguido por Satanás. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler tentou, quantos judeus morreram? Mais de 6 milhões de judeus, na Segunda Guerra Mundial, e entre estados. Então estão espalhados, tem judeu no Brasil, na Alemanha, tem tudo que é lugar tem judeu, mas eles irão retornar para a sua terra, para se cumprir as profecias, e uma profecia que falta ainda, que é o retorno de Jesus, para se cumprir esse tempo dos gentios. Ok, irmão? Tranquilo, né? Vamos virar aqui a folha. Vamos lá. O segundo subtópico aqui da lição fala sobre termos bíblicos para a segunda vinda de Jesus. Vinda, a palavra parúcia significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. No aspecto escatológico, esse substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja como à vinda de Cristo em sua glória. Irmãos, como o autor falou lá no começo, a vinda de Cristo vai ser em duas fases distintas. Primeiro,
ele vai vir para a sua igreja, vai vir até as nuvens, tá? Vai ser o culto para o mundo não vai vir. O jeito que eu estou falando com vocês, pode ser que Jesus venha agora arrebatar a igreja e eu, subir. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Então a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a primeira fase distinta é para o arrebatamento da igreja, tá? Depois do arrebatamento da igreja, depois de 7 anos, Jesus vai vir de novo, aí todo olho o verá, tá? Como está lá em Apocalipse, Cavaleiro do capítulo 19, Jesus vindo com seu exército do céu. Aí a igreja vai vir com Cristo, porque depois que você estiver com Cristo, você não vai largar mais Cristo. Amém? Então, quando com o seu arrebatamento, iremos ser arrebatados, tá? Levados para o céu. Vamos estar aqui falando aqui, o autor vai falar sobre esse arrebatamento, sobre bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo. Vamos estar no céu, na glória. Amém? Depois de 7 anos, vai ser a segunda fase distinta. Ou seja, aí todo olho verá. Jesus vai vir para os ímpios. Todas as nações irão ver Jesus vindo do céu com poder e glória junto com o seu exército. Amém? Tranquilo? Qualquer dúvida, escreve aí. Pastor, estou com dúvida. Ok? Então tá. O outro termo é Ershomai, né? E também que significa ir e também vir. Ou seja, ir e também vir. Tá ok? Ershomai. Duas coisas opostas, sim, desde que se considere o movimento entre ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida, é ida. Mas quem estiver no ponto de chegada, é vinda. Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus e também a sua vinda em glória. Isso aqui são algumas palavras originais, tá, do grego acerca da vinda do Senhor. Segundo subtópico do segundo tópico. Manifestação, aparição. O substantivo grego aqui é epifaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente paulino, e todas as ocorrências dizem a respeito à vinda de Jesus. Desde a encarnação do Verbo, o apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição do nosso Senhor Jesus. Depois os irmãos leiam lá em primeira carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Esse é o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Tito 2,13. O termo também é traduzido por vinda, em referência ao quê? Ao arrebatamento da igreja. Já ouviu falar aqui que é arrebatamento? Não ouviu? Arrebatamento é quando Jesus vinha a primeira fase distinta e levar você para a glória. Amém? Você vai ser arrebatado para a glória. Amém, irmão? Vamos continuar aqui então, tá? O apóstolo emprega ainda que parece, o apóstolo o emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo em glória, quando Jesus vinha após o arrebatamento. Conjuro-te, pois, diante de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Tá? Ou conforme encontre na versão Almeida, revista atualizada, pela sua manifestação e pelo seu reino. Okay? Então, algumas diferenças de traduções aí. Terceiro subtópico, revelação. O termo apocalipse, né? O apóstolo Pedro emprega essa palavra para referir ao arrebatamento da igreja. Esse termo é traduzido ainda como manifestação, também referência ao arrebatamento da igreja, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou de acordo com a versão Almeida, revista atualizada, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então essa palavra apocalipse significa revelação ou manifestação referente à vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Terceiro aqui, subtópico, os eventos da segunda vinda de Cristo. O primeiro evento é o arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento da igreja? É o rapto dos santos, né? A palavra original significa puxar, tirar com rapidez. Ou seja, Deus tem pressa de te tirar aqui da terra.
Glória a Deus, aleluia. Como aqui está aqui no texto áureo, né? Como relâmpago que se mostra de um lado ao outro, do Oriente ao Ocidente, assim será, né, irmãos? A vinda do Senhor vai ser uma coisa muito rápida, um piscar de olhos, num ato de segundo você vai, puf, vai sair desta terra, ok? Então é o rapto dos santos da terra, é um acontecimento global e simultâneo em todo o mundo, em todo o planeta. A profecia contempla até os fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento. Esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundo, e invisível aos olhos humanos. Um momento no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos salvos, os que dormirem em Cristo, ressuscitarão primeiro, e em seguida nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nessa ocasião, com o corpo corruptível, já revestido da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal estiver revestido da imortalidade, seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Esta é a primeira fase da segunda vida de Cristo, que é a esperança da igreja. Então aqueles que dormem em Cristo, eles ressuscitarão, ganharão um corpo glorificado, subirão primeiro. Mas pastor, como subirão se eles que dormem em Cristo, né? Eles não estão no paraíso, eles não estão... Sim, eles estão, mas vai ser um ato de segundo, eles vão descer aqui na terra, meu irmão. Vai ter o contato aqui na terra, aqui, porque eles foram enterrados aqui. Na terra está eu esqueci a palavra aqui, meu Deus. Está o contato, está todo o micro-organismo daquela pessoa que morreu. Pastor, tem 2000 anos, está na terra. Pastor, mas está ali, irmãos, está ali. Não perde, está ali o DNA, tudo, a célula, está ali na terra, mesmo que já virou pó, está na terra. E essas pessoas, elas irão, tá? Elas irão ser arrebatadas primeiro, e depois nós estamos vivos, também ganhamos um corpo glorificado, seremos revestidos da imortalidade, né? E também, como diz o texto aqui, da incorruptibilidade. Seremos santos como Jesus é, somos santos, mas seremos revestidos para estar na glória com o Senhor e encontrar Jesus na glória. Amém? Então isso será o arrebatamento da igreja, que é a nossa esperança. Nossa esperança. Amém? Vamos lá. Segundo subtópico aqui, a vinda de Cristo em glória. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visíveis aos olhos humanos. Neste retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos. O propósito aqui é julgar as nações, né? Todas as nações, Mateus 25 fala sobre isso. Todas as nações que foram pacíficas com Israel vão entrar no governo teocrático de Cristo, vão existir no milênio. As nações que não foram pacíficas vão deixar de existir. Jesus vai vir em glória com a igreja, vai pegar, porque no período da grande tribulação, o autor não fala aqui sobre dentro do contexto desse período, é porque não dá, né? Essa matéria temos no nosso seminário teológico Restaurando a Fé, amém? Se você ainda não é aluno do seminário teológico, estude conosco, amém? Estude, que é bênção para a tua vida, tá ok? Então essa matéria de escatologia bíblica, ela está bem ampla dentro do nosso curso básico em teologia. Então, meus irmãos, então Jesus vai vir, tá? No período da grande tribulação vai surgir aqui um anticristo, falso profeta, vai vir as pragas, os selos de Apocalipse vão ser abertos, as taças da ira de Deus vão ser derramadas, as 7 trombetas vai tocar no céu, vai surgir o anticristo, falso profeta, vai surgir tantas coisas terríveis na terra, mas você, a igreja, não vai estar aqui, vai estar aqui, né? Aquele que Jesus vir não pegar vigilante, né? Tem que estar atento, meu irmão, fica atento, se fortifica no Senhor, tem uma vida de oração, amém? Tem uma vida de oração a Deus, fica uma postura, irmão, uma postura aí, porque Deus vai aí te abençoar. Eu creio que o Senhor vai te abençoar, amém? Então vai ter essa parte da vinda do Senhor. Estou arrumando aqui a câmera aqui. Então nesse período aqui o autor não fala, vai ser um período de um governo que o anticristo vai estar operando. Jesus vai vir, vai pegar um anticristo, falso profeta, vai lançar vivo
no lago de fogo, que é o Geena, vai lançar vivo lá e vai ter o julgamento das nações, e Cristo vai vir fazer o seu governo teocrático aqui na terra. Então vamos continuar aqui. Muito bem. O propósito aqui é julgar as nações, tá? Restaurar o trono de Davi, em cumprimento à profecia de Deus, feita por meio do anjo Gabriel. E o Senhor Jesus lhe dará trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Destruirá a besta, o falso profeta, e estabelecer o seu reino de justiça na terra, o reino de Deus de 1000 anos aqui na terra, tá? A grande tribulação, que é um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio, um tempo de angústia e sofrimento sem precedente na história, né? A igreja não vai passar por isso, tá? Também conhecido como Dia do Senhor. A igreja não passará por esse período, que é conhecido como a grande tribulação. Será a era do anticristo, identificado como a besta, né? O falso profeta. Será porta-voz do anticristo, enganará as nações com falsos milagres. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por 1 semana de anos, mas a metade desse período o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo, claro. Eles vão achar que ele é o Messias, né? Ele é o Messias, porque o anticristo vai ser um cara muito inteligente, um camarada safo, né? Um camarada sagaz, que vai resolver muitos problemas dentro do planeta Terra, e com ideias interessantes, né? Primeira coisa que ele vai... Eu acho que ele vai terminar com o tráfico de droga, tráfico de armas. A primeira coisa que ele vai fazer é tirar o dinheiro corrente, e todo o poder paralelo, né, todo o caixa 2, toda a corrupção, isso vai acabar, porque o povo vai estar somente através da tecnologia, né, através da marca da besta, através de chip, ou a tecnologia da época. Antigamente a gente falava sobre código de barra. Hoje, se Jesus vir hoje, o anticristo vai usar o microchip, né? Era chip, agora já é o microchip, né, que a pessoa... que ali vai estar todos os dados da pessoa, a pessoa pode comprar, passar a mão ali no supermercado, nas máquinas, comprar ali, tem saldo bancário, tem valor, tem valor, então não tem como, né? Só o governo vai controlar tudo isso, então não tem como ter o poder paralelo, o tráfico de droga, de armas. Só isso, muitas pessoas vão acreditar que ele é o Messias, principalmente os judeus, né? E aí vai adorar ele, vai fazer um pacto com ele, uma aliança. Quando o falso profeta fizer uma imagem, mandar o povo adorar a imagem da besta, o judeu vai ver que ele não é o Messias, vai quebrar a aliança e vai ser perseguido, tá? Vai ser perseguido a ponto de as nações do mundo todo se juntar na batalha do Armagedon, no vale de Jeriel, para poder guerrear contra a nação de Israel, que é um estado menor que o estado de Sergipe, e aquele povo todo vai guerrear, tá? Ali muitos judeus vão morrer. Israel vai lutar bravamente ali, Israel vai lutar bravamente ali, e vai lutar bravamente, e ali, mas muitos judeus vão morrer, e vão lembrar quem era realmente o verdadeiro Messias. Eles vão lembrar que o Messias era Jesus, amém? O Messias era Jesus de Nazaré, e vão começar a clamar. Zacarias fala que Deus vai derramar um espírito de súplica sobre a vida deles, e vão começar a clamar nesse ponto que Jesus vai vir com a sua igreja, tá? Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai criar um vale muito grande, tá? E ali vai se cumprir Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Toda a nação de Israel ali vai correr por baixo, né? Como o pastor no aprisco, quando no final da tarde ele passa as ovelhas debaixo das suas pernas. Jesus vai fazer como fosse isso, um monte partindo ao meio, e a igreja passando, irmãos, passando ali, como se estivesse passando ali por baixo da perna ali, a igreja não, Israel, né? Por baixo da perna de Jesus, e Jesus ali dando vitória, guerreando a favor da nação de Israel, amém? E ali vai ter o julgamento das nações, todas as nações pacíficas, Israel vai existir no milênio. E as nações não pacíficas, Israel, vão deixar de existir no milênio, que é o governo teocrático de Cristo, ok? Mas antes disso, né, arrebatamento da igreja, vamos passar pelo tribunal de Cristo, que é o bema do Senhor. Vamos receber galardões, né, recompensas. O que é galardões? Recompensas, presente. Vamos receber do Senhor galardões, recompensa, e dali vamos entrar na bodas do Cordeiro, que vai ser uma festa no céu. A igreja vai estar 7 anos em festa no céu, enquanto a terra vai estar um período de cobrança, um período de uma tribulação muito grande na face da terra. Amém, irmão? A conclusão aqui da lição diz o seguinte:
Essas amostras proféticas servem como garantia de que tudo está escrito para o fim dos tempos. Está escrito para o fim dos tempos e irá de igual modo se cumprir. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. Deus te abençoe. Isso aqui é uma parte, da escatologia bíblica, bem pequeno, resumo para os irmãos. Se tiver uma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, você já tem meu número aí. Se não tiver, manda mensagem aqui no YouTube mesmo, ou no Facebook, onde você me achar. Estou aqui para tirar a sua dúvida. Mas não se preocupe com a vinda do Senhor, não se preocupe com o fim dos tempos, as pragas do Apocalipse, porque isso não é para você, isso é para os ímpios, tá? Então esteja motivado, esteja aí a pregar a palavra, sabe? A ganhar a tua família para Jesus, a ganhar as pessoas para Jesus, para que eles não venham sofrer nesse período tribulacional, porque a salvação, ela é individual, amém, irmão? Então Deus abençoe você, Deus abençoe aí a sua família. Esse aqui é um resumo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Semana que vem vamos continuar com esse estudo escatológico, falando sobre o mundo vindouro. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, Senhor, de aprendermos da tua palavra. Sei, Senhor, que o tempo é curto, o momento é curto, a nossa vida é corrida, mas tiremos e dedicamos, Deus, esse pequeno tempo para aprender de ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa nossas vidas. Pai, abençoe meu irmão que está vendo esse vídeo. Pai, minha irmã que está vendo esse vídeo. Toma nas tuas mãos. Meu Deus amado, nos ensina a tua palavra. Pai, nos ajuda a compreender a tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, as nossas vidas. Abençoe, Senhor, o nosso ministério. Abençoa a família dos irmãos. Toma todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Paz do Senhor. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem, aqui na nossa EBD, aqui no MIRF, na Igreja Online. A paz do Senhor. Amém.